Glória a Deus. Deus nos cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito alegre. Tenho certeza que os irmãos estão também, porque onde Deus está, a tristeza ela salta de alegria. Então tenho certeza que o coração de vocês estão saltando em alegria neste momento, em nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de todo o ministério, os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares. Que o Senhor continue abençoando vocês. Louva a Deus pelo convite do nosso presbítero Diogo. E mais uma vez dizer que acho muito bom e bonito e organizado a forma onde tem ali toda a programação. Recebi, e isso é louvável, porque sabemos que a obra de Deus ela se faz com organização e não de todo jeito. Então isso é muito bom. Louvado seja o Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos dar continuação a uma palavra que foi dita aqui do nosso diácono Cleberson. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Estava ali conversando com o presbítero Alex e disse: olha, é bênção. O nosso diácono já leu, então eu já recebi. Eu acho que foi Deus, né? Assim, primeiro tu vais ouvir de outra pessoa, para depois tu repassar também. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Quem achou, diga amém. Versículo de número 1 ao versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi também o Senhor assentado sobre um trono, alto e exaltado, e a orla de seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram sua face, e com 2 cobriram seus pés, e com 2 voavam. E um clamava em direção ao outro, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram-se a voz do que clamava, e a casa foi cheia com fumaça. Então disse eu: pobre de mim, ai de mim, porque eu estou arruinado, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em sua mão, a qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. E ele encostou-a na minha boca e disse: veja, isto tocou teus lábios, e a tua iniquidade é removida, e o teu pecado purificado. Também eu ouvi a voz do Senhor dizendo: quem irei eu enviar? Quem irá por nós? Então disse eu: aqui estou, envia-me a mim. E ele disse: vai e diz a este povo: ouvi vós de fato, porém não entendais, e vede vós de fato, mas não compreendais. Faze o coração deste povo encordar, e faze com que os seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e entendam com o seu coração, convertam-se e sejam curados. Então eu disse: Senhor, até quando? E ele respondeu: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homem, e a terra seja completamente desolada.
e o Senhor tenha removido os homens para longe, e haja um grande abandono no meio da terra. Porém, ainda nela haverá uma 10ª parte, e esses retornarão e serão devorados como um terebinto, e como um carvalho, dos quais, a serem cortados, resta um toco viçoso. Assim será a santa semente. Sempre glorificando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, louvamos a Deus, pois estamos mais uma vez em um culto de missões, a qual a maior notariedade tem que ser a Cristo Jesus, aonde por intermédio dele mesmo nós sabemos que recebemos uma ordem, e nenhum de nós somos comprados ou achados como inocente, pois quando recebemos tal ordem vinda de qualquer ser humano, nos preocupamos em logo corrigi-la ou assim realizá-la, e não pode, ou ainda se utiliza de uma forma melhor. Nós temos que priorizar a ordem de Deus para com as nossas vidas. Então nós vamos fazer aqui um paralelo entre o país foco e a vida a qual o profeta Isaías vem destacar em sua visão, segmento, e de uma forma que todos nós possamos entender o que é que estava acontecendo naquela região. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que, quando olhamos as Escrituras Sagradas, olhamos para o povo que estava dividido. A tribo do norte e a tribo do sul buscava, por intermédio pessoal, uma adversidade de, por muitas vezes, palavras teológicas, onde um teria algo diferente do outro, mas a notoriedade da adoração a Deus estava estabelecida nos corações de ambos. Porém, alguns, de forma errada, estava seguindo a forma de adoração totalmente desconforme com o que o Senhor tinha ordenado. Por isso nós vamos ver que Deus ele se utiliza de algumas pessoas para se ingerir o seu povo. Nós vamos ver que entre os patriarcas, onde recebem ali autoridade sobre a sua família, na descrição de linhagem, nós vamos ver também reis, juízes, que estavam estabelecidos por Deus, para com que eles estabelecessem um ponto de ordem em seu povo. Como também Deus ele se utiliza de profetas, para que assim a voz de Deus fosse ouvida através de homens que estavam dispostos a levar a palavra de Deus e as profecias que estavam estabelecidas. Assim não foi diferente, louvado seja Deus, na vida do profeta Isaías. Nós vamos ver que, por intermédio do que estava acontecendo naquele momento, Isaías, sendo por muitas vezes chamado de profeta messiânico, ou em alguns teólogos que o utilizam de uma forma de ser chamado de profeta palaciano, e nós vamos entender o porquê de tudo isso. Quando olhamos para o país a qual está o foco, Coreia do Norte, para que vocês entendam um paralelo, e por muitas vezes algumas coincidências do que estava acontecendo. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos ver um país que está ali sofrido por uma perseguição tremenda, onde se estava estabelecido o primeiro lugar do país perseguido, cobrado a todos que estavam ali levando a palavra de Deus. E entendam muito bem, hoje já vamos ver algo diferente. Por quê? Porque ele desceu para a segunda posição, sendo o Afeganistão maior agora em perseguição do que
Porque nós vamos se enxergar num país onde tem 5 igrejas estabelecidas. Se você olhar bem, o governo, na verdade, é a ditadura que existe lá, estabeleceu sobre a vida daquelas pessoas. Assim, o simples fato de dizer: olha, existem 5 igrejas, mas vocês não podem ir nela. Escute, existem 5, louvado seja Deus, templo, mas vocês não podem cultuar nesse templo. E aquilo foi montado para que as pessoas que fossem visitar o país vissem que tinha lá algo que fosse refletido a uma religiosidade, mas que não existe. Um país onde aquele que é o ditador toma as leis, para onde até um corte de cabelo tem que ser estabelecido por ele. Então, pasme em saber que você não pode ou não poderia lá cortar o cabelo da forma que você quer, mas tudo tinha que ser passado por ele. O país que se dividiu, onde foi estabelecido o domínio da Coreia do Sul e o domínio da Coreia do Norte, nós vamos estar se aprofundando em algumas coisas semelhantes a isso. Escute bem, assim como já foi dito aqui, nós vamos ver que existia um homem que estava no domínio e controle do reinado em Judá. E esse homem tem por nome de Uzias. A Bíblia vai dizer que por 52 anos o reinado dele estava estabelecido. As formas a qual ele estava gerindo o seu reinado, por muitas vezes fazendo o seu próprio querer, ou estabelecendo a sua própria vontade, ele ainda foi colocado na Bíblia como um rei que tinha piedade daqueles que estavam sob o seu domínio. Mas a Bíblia vai citar que posteriormente a ele e posteriormente a sua morte, entra 2 reis que são por muitas vezes citados como os piores reis que Judá já teve, por nome de Acais e por nome de Manassés. Homens que disturbaram do governo natural e introduziram a idolatria novamente em seu povo. Momento ao qual levou ao povo a desacreditar quem era o rei do universo, quem era aquele que tinha o domínio sobre as mãos, quem era aquele que tinha feito tudo que olhamos ao redor, ou que eles olhavam ao redor. Louvado seja o Senhor Jesus. Escute, o profeta Isaías, estabelecido no meio do reinado, parente íntimo do rei Uzias, quando agora contempla a sua morte e o povo sofrendo, agora ele entra em um majestário, onde ele olha e cria-se uma crise política, onde as pessoas não sabem mais o que fazer, onde ele por muitas vezes estabelecido como um trabalho no reinado, porque ele tinha uma posição palacial, onde as pessoas que reclamariam do seu reinado deveriam ir até ele, e ele não poderia olhar para o rei e dizer assim: olha rei, tu estás errando. Por quê? Porque ele fazia parte. Louvado seja Deus. Escute, você vai entender mais à frente. Mas quem tem chamado, Deus, ele não divide você com ninguém. Louvado seja o Senhor Jesus. Escute, Isaías estava dividido entre ficar de um lado de um povo, ficar de um lado do seu reinado e estabelecer a ordem por qual Deus estava pedindo. Quando ele cita, e a Bíblia vai citar no versículo 1, onde quando o rei Uzias morre, louvado seja Deus, e que ele adentra no templo, ele vê uma visão, e essa visão está estabelecida em um trono, louvado seja Deus. E quem não viu ou não pôde contemplar, agora eu vou dizer o que é que Deus estava querendo passar ali. O rei Uzias tinha saído do seu trono, o rei Uzias tinha caído, o coração de Isaías
coração atribulado. Por quê? Porque ele já não sabia o que fazia. Mas quando ele entra no templo, quando a gente vai no templo, irmão, ainda buscar o que? Adoração a Deus. Quando ele vai buscar adoração a Deus, Deus se revela um pouco, louvado seja Deus, um vislumbre da sua glória. E quando ele se revela, ele diz assim: eu estou, Isaías, estabelecido, louvado seja Deus, no meu trono. Porque o trono terrestre, ele pode desabar, o reinado que se estabelece pode cair, mas o reino que está estabelecido no céu tem dono, e sou eu não saio, eu estou no domínio, eu seguro, e não tem ninguém que faça eu deixar o meu trono. Escuta, a revelação de Deus para com Isaías era simplesmente dizer: aquieta-te o teu coração, louvado seja o Senhor Jesus. Não podemos estabelecer confianças em homens, louvado seja Deus. Quando olhamos para o ditador da Coreia, o Kim Jong-un, meus irmãos, a ordem dele, pode pesquisar: está vendo adorando, leva preso. Está vendo cultuando, leva preso. A autoridade é minha, mata. Para eles que estão ali matando, sabe o que eles pensam? Nós estamos tirando deles o que eles têm mais de precioso. Nós vamos calar eles. Sabe o que Deus está dizendo do trono? Que João, eu é que estou estabelecendo a ordem. Tu mata eles agora. Eles são retirados desse plano terrestre, mas eles estão aguardando o som da trombeta dos céus. E quando esse som da trombeta tocar, você não vai estar junto, mas eles estarão comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Escute bem. Recentemente, o que acontece lá foi colocado aqui, estabelecido, e fizeram algo bem interessante, que foi a busca por esse livro de capa preta. Meus irmãos, sabe o que é que o povo, quando se converte, está fazendo? Eles estão pegando pedaços, versículos, para juntos escondidos lerem uma tirinha dos versículos. E sabe o que é que eles fazem depois que eles pegam as tirinhas? Pasme no que eu vou dizer. Eles simplesmente cortam e engolem. Sabe por quê? Porque estão com temor de serem encontrados. E hoje nós temos ela em cima da nossa estante, que quando batemos a poeira está caindo, que quando olhamos o povo tem tomado conta, que quando nós vemos para ela e olhamos para ela. Hoje eu estava com a irmã Sabrina, eu disse: eu estou precisando de uma Bíblia nova. Ela disse: ah, não. Eu disse: mas eu estou, porque eu vi uma tão bonita. Ela disse: eu estou, é uma marronzinha. Tá, não, tá boa. Meus irmãos, olhamos para a Bíblia e estamos, por muitas vezes, desprezando as palavras que aqui tem. Por muitas vezes apregoamos ao secularismo de queremos mais as informações desse mundo, e não estamos se atentando ao que Deus nos deu como o bem mais precioso, que é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Porém, Deus ainda continua estabelecendo algo grandioso. Escute, para que a gente tenha tempo. A palavra de Deus vai dizer que quando Isaías ele contempla a Deus, o vislumbre. Escute bem. A Bíblia diz que quando ele olha, e aqui destacado muito bem pelo presbítero, pelo diácono Cleves, quando ele olha também para baixo, ele agora também vislumbra o cetro, as vestes reais daquele que está sobre o trono, o Deus Todo-Poderoso. E quando ele olha para cima, está lá em cima os serafins,
E eles não estavam cantando santo, santo, santo. Olhe e busque a forma que eles estavam cantando, que eles estavam clamando. E sabe por que eles estavam clamando? Eles estavam dizendo: santo, santo, santo. Escute, oh glória a Deus. Quando você olha para a Bíblia, você acha que eles estavam olhando, mas olhe para o versículo e leia. Eles não estavam olhando para Deus. Por quê? Porque assim como foi dito, com duas asas eles cobriam o seu rosto, com outras duas eles voavam, com outras duas cobriam seus pés, mas estavam clamando, dizendo um para o outro. Sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam lembrando: olha, meu pastor, é santo, é santo. Eles estavam dizendo: lembra-te, ele é santo, ele é santo, ele é santo. É necessário que a gente lembrar às vezes, dizer um para o outro às vezes: ele é santo, ele é santo. E quando eles olham para a terra, eles dizem: e a terra está cheia da sua glória. Jovens de Deus, a terra está cheia da sua glória. E olhamos a sua glória quando olhamos para todos vocês aqui, porque no simples fato de acordarmos hoje é o reflexo da glória do Senhor sobre nossas vidas. Hoje estávamos ali, eu e a irmã Sabrina, entregando Santa Ceia para as irmãs que não podem ir à igreja. E ela contemplou quão grande é a alegria dos irmãos que não podem ir para a igreja, mas quando chegam, diz assim: oh, Deus enviou, você chegou. Quantas almas estão sedentas, esperando para receberem isso? Deus te enviou, muito obrigado porque você veio. E por muitas vezes nós achamos e dizemos: não, fui eu. Não, meu irmão, é Deus. Deus quer que você esteja disposto para dizer: eu quero ir, eu preciso ir, as almas estão sedentas, eu estou disponível aí. Escuta, quando os anjos louvam, clamam, Isaías agora entra em um ato sublime sobre a sua vida. Que ato sublime é este? Isaías começa a estabelecer toda a sua história vindoura, como também o seu passado. Sabe por quê? Porque quando tu olha do capítulo de número 1 até o capítulo de número 5, Isaías ele era profeta, era sim, mas o medo do coração estava grande. Por quê? Porque ele não pregava dentro do palácio. Ele não profetizava dentro do palácio. Olha para isso. É muito bom profetizar quando ninguém sabe quem tu és. É muito bom levar a palavra quando ninguém sabe como tu vives. Porque quem vive no palácio sabia da intimidade de Isaías, sabia quem era ele, sabia por muitas vezes até do pecado que ele tinha, que ele vai descrever. Então a profecia dele era para fora. Capítulo 5, verso 8, ele diz: ai de vocês, presunçosos. No 5, louvado seja Deus, 18, ele vai dizer: ai de vocês, bebarrões. Olha para isso. No 5 e o 20, ele vai dizer: ai de vocês, idólatras. Quando ele vê, meu irmão, o vislumbre do Deus Todo-Poderoso, que ele para de olhar para fora e agora começa a contemplar o que está dentro, ele vai dizer: ai de mim, por quê? Porque eu sou um homem pecador, de impuros lábios, e habito no meio de pessoas de lábios impuros.
deste mundo. É importantíssimo isso. Escute bem. Quando Isaías agora ele reconhece tudo o que ele estava fazendo, Deus diz assim: agora é a hora, Isaías. Agora é o momento. Escuta. Coreia do Norte, onde esses aparelhos que vocês carregam para cima e para baixo, esse daqui, tem internet não, viu? Não tem como saber se Neymar vai para a Copa. Não tem como saber quem é que o que está acontecendo nesse mundo. Tem não, meu irmão. É intranet lá. Para quem trabalha com a área ou já trabalhou, vai saber que a intranet é só aquilo que é estabelecido, você vê. Ou seja, eu tenho um domínio de tudo. Eu posso tudo. Então, se sair lá na intranet que acabou de pousar aí naves espaciais, eles vão acreditar porque estão sendo regidos por isso. Mas sabe o que é que está acontecendo lá? As pessoas estão correndo do país, meu presbítero Nil, para os circunvianças, indo para a China, para a própria Coreia do Sul. Por muitas vezes o ditador diz o seguinte: olha, para aqueles que estão se rendendo a esse evangelho de religiosidade, Coreia do Sul, pega agora os drones, pega as fezes, manda para lá, pesquisa aí que você vai encontrar. O ditador pega as fezes, pega os drones e manda jogar no país vizinho. Aí sabe o que a Coreia do Sul faz? Ela vai fazendo igual? Não, meu irmão. Pega os drones, pendura o livro da capa preta, eles mandam fezes para cá e a gente envia a Bíblia para eles. Louvado seja Deus. Se ele, meu irmão, vai agir mal, nós vamos trazer o bem. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. Aplauda ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Escuta. Quando Isaías contempla tudo isso, olhando para o que foi dito aqui, está acontecendo com as almas que estão saindo de lá. Meu irmão, aquilo ali é uma ditadura terrível. Se você vê, as pessoas não podem andar de carro sem ser a elite. Tudo que é feito lá é de bicicleta ou andando. Até o semáforo são duas mulheres que ficam do lado do outro, que seguram a bandeira para dizer assim: opa, tu não pode passar não. Para vocês verem o controle geral que existe naquele país. E as pessoas que fogem de lá, quando se encontram com Deus, sabe o que elas estão fazendo? Elas estão sendo o que aqui Paulo diz. O Evangelho, meu irmão, é coisa de louco. Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão retornando. Aí perguntam a eles: por que tu está voltando para a ditadura? Aí eles estão dizendo: porque eu tenho que falar desse Deus que eu conheci aqui fora. Meu Deus, vocês têm entendido isso? É se encontrar com Deus. Quem se encontra com Deus, a mudança não fica do mesmo jeito. Quem se encontra com Deus vai querer que aquele que está próximo receba também de Deus. Aleluia. Meu Deus. E quando eu ouvi aquilo, eu dizia: meu Deus, que pequeno nós somos. Ou que fé pequena nós temos. Esse mundo está querendo trazer para nossas vidas algo que destoa tudo que o Evangelho de Deus nos traga. E por muitas vezes estamos indo desse desfiladeiro. Isaías reconheceu o pecado que tinha. E a Bíblia diz que quando ele reconhece, quando ele externa, a Bíblia diz que não há demora. Escute bem. A palavra de Deus diz que quando Deus ele falou, os alicerces das portas estremeceram.
Você sabe o que é os alicerces, meu irmão? Diácono Clébio está encostado num. Isso aqui é um alicerce. Tudo que é para sustentar é um alicerce. Então escute bem. Oh, glória a Deus. Quando Deus fala, até aquilo que é para sustento vai estremecer. Sabe por quê? Porque Ele é o alicerce que o templo tem que estar estabelecido. Vai entendendo aí, viu? Ele é o alicerce que o templo tem que estar estabelecido. Quando os anjos ouviram aquilo e Deus ouviu o que Isaías estava dizendo, quem foi que trouxe para Isaías o perdão do pecado? Foi os anjos? Foram os serafins? Não, meu irmão. Não é porque eles foram lá com atenaz, pegaram. A brasa sai do trono de Deus. Só quem tem autoridade para perdoar o pecado é Deus. Ele foi. Deus disse: pega atenaz, coloca sobre o lábio dele. Por quê? Porque eu é que tenho autoridade para perdoar pecados. Quando ele recebe essa tenaz, agora sobre a vida dele estava estabelecido. O que é que nós vemos? No capítulo 3 da carta de Tiago, sim mesmo, em nome de Jesus. Tiago, ele vai dizer que o varão que domina a sua língua se torna o varão perfeito. Olha para isso. Sabe o que é que Deus estava querendo fazer com Isaías? Era dizer: olha, Isaías, não tem como tu profetizar se porventura está jorrando da tua vida duas águas, assim como o Tiago disse. É impossível de uma fonte da água doce e água salgada. Isaías agora tinha compreendido aquilo, e Deus disse assim: opa, a fonte que eu vou botar na tua vida é uma água só. E sabe onde é que essa água está jogando, meu pastor? Dentro de nós. Sabe por quê? Ele é a fonte e nós estamos se alimentando dessa fonte dia, tarde e noite. Isaías, quando pega aquela tenaz, agora ele estava bem, e agora Deus também sabia disso. E Deus disse assim: olha, Isaías, quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Essa pergunta Deus ele nos faz hoje. A quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Quem é aquele que proclama dizendo: eu te amo, Senhor, eu quero ver o teu amor na pregação do Evangelho? Meu irmão, isso é palavra de Deus, ordenança de Deus. E se Ele ordena, nós temos que cumprir. A pregação do Evangelho é algo primordial para nossas vidas. Isaías, ao ouvir aquilo, ele diz assim: eu quero, Senhor, envia-me a mim. Aí tem algo mais interessante de tudo isso para que a gente feche. Deus disse assim: tá bom, Jesus, tem problema nenhum, tu vais. E eu lhe digo, qualquer um hoje que estabelecer no seu coração, dizer: eu vou fazer a vontade de Deus, faça. Porém, Isaías, ele foi ter um diálogo com Deus, e ele faz uma pergunta aí interessante. Ele vai dizer: até quando? Até quando, meu Deus? Tem um tempo para isso? Vocês estão entendendo aí? A ministração da palavra de Deus, a pregação de Cristo, fazer a vontade de Deus, não tem um tempo estabelecido. Não é na minha vontade, não é do meu jeito, não é da minha forma, não é eu posso fazer agora, depois eu vou parar. Não inicie se o seu pensamento for parar no meio do caminho da obra. Aí Deus responde: olha, para
Bíblia aí, louvado seja Deus. Versículo de número 19. E eles adentraram buracos. Versículo de número 13. 10. Faz o coração deste povo engordar, e faz com seus ouvidos sejam pesados, e fecha os olhos deles, para que não aconteça que eles vejam com seus olhos, e ouçam com seus ouvidos, e entendam com seu coração, convertam-se e sejam curados. Aí Isaías disse: então eu disse, Senhor, até quando? E ele responde: até que as cidades sejam completamente destruídas, sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja completamente desolada. Basta ler esse versículo aqui, meu irmão. Me diz aí, louvado seja Deus, uma terra, porque quando aponta aqui, aponta para o ser mundo. Me diz aí se a desolação já chegou. Aonde tem uma pessoa, a desolação não chegou, ele tem que ouvir a palavra de Deus. Então não tem o até quando. Aí Deus diz assim: olha, vai lá, até que eles se convertam, se arrependam. Por quê? Porque se já mudou de vida, não precisa mudar mais não. Se converteu, não precisa se converter novamente. Mas enquanto tiver um que precisa de salvação, vai lá, leva a palavra de Deus. E sabe o que mais que ele diz, meu pastor? Para que eles não escutem com os próprios ouvidos e não sintam com o próprio coração. Por quê? O que é que Isaías falava? Qual era o pecado dele? Era da língua. E ele habitava no coração, num povo de quê? Impuros lábios. Aí Deus diz assim: eu não quero que eles escutem com seus ouvidos. Por quê? Porque o que eles estão escutando só é depravação, ódio, sofrimento. Mas agora vai lá, porque o que vai sair da tua boca agora é uma palavra de renovação. E eles vão escutar de Deus, de mim, o que eu quero trazer para aquele povo. Louvado seja Deus. Escuta. Aí quando aconteceu esse caso, olha quando o inimigo se abate. É quando a gente também é ousado. A gente vai encerrar já. A Coreia do Norte mandou férias para a Coreia do Sul com propósito de ousadia, e a Coreia do Sul não manda Bíblias. Aí sabe o que aconteceu? Nunca mais mandaram férias. Por quê? Porque se me mandam algo de um lado, eu também posso mandar do outro. Aí se o inimigo quer abalar, aí Deus diz assim: agora eu vou chegar botando o pé na porta. Porque o ditador diz o seguinte: aqui não entra Deus, aqui não tem religião. Aí Deus diz assim: não tem não? A gente vai chegar aí, não vai ser de navio, não vai ser por carro, é você mandando fezes. E eu mando a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ter um que vai pegar a Bíblia e vai dizer: opa, isso aqui é diferente. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e penetra até a divisão da alma. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Escuta, louvado seja Deus. Quando estabelecemos um propósito, esse propósito tem que ser colocado de uma forma genuína, estabelecido de uma forma onde a tristeza, a dor, a aflição, que por muitas vezes chega, não pare no meio do caminho. Se sentir cansado é normal. Sim, quantos não se sentiram cansados? Mas saiba, aquele que se encontra com Deus muda. Aquele que vislumbra de Deus muda. Abraão, quando ele se encontra com Deus, o que é que ele faz? Automaticamente ele vai ser circuncidado. Ele diz assim: opa, eu entendi agora. Escute. Moisés, quando subia para falar com Deus, em meio das nuvens,
Ele gritava: eu estou com medo. Por quê? Porque se encontrou com Deus, sabia que poderia e estabeleceria a mudança. Escute, Lucas 5, quando Pedro se encontra com Jesus, naquele mar onde Jesus assim: olha, onde sai a rede? Quando ele sai do mar, ele sai se prostrando, dizendo assim: eu não posso, eu não mereço, eu sou pecador para estar junto com esse. Sabe o que Deus está dizendo? Revele-se, mostre o seu pecado. E não precisa você chegar e dizer assim: olhe, meu Deus, eu pequei em minha igreja. Porque há necessidades que o pastor ele tem que ser ouvido. Mas há algo quando é interno, quando é esse pecado que Isaías citou, por exemplo, você tem que se autoexaminar e dizer assim: eu preciso de Deus, eu preciso dessa tenaz, toca nos meus lábios, porque eu preciso. Busque viver com Deus. É muito diferente você querer viver para Deus e viver com Deus. Não pense que o querer viver para Deus é maior do que viver com Deus, porque se você não vive com Deus, é impossível você viver para Deus. Isaías demonstrou algo tremendo, que foi a sua revelação, porque ele tinha a vontade de ver o seu povo estabelecido em amor novamente. Se você ama as vidas que estão lá fora, leve a pregoação do Evangelho. Não sejamos só mais um que pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e sai dizendo: eu sou crente, eu sou crente. Que chegamos por muitas vezes, assim como a irmã citou aqui, na escola e dizemos: eu sou crente. No trabalho, eu sou crente. Mas não vive uma vida em santidade. Não busca viver a vida em santidade. Escute, sejam santos, porque Ele é santo. E assim como os anjos cantam santo, eu e você cantaremos santo nos céus, quando Jesus vir buscar a sua noiva amada, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.